Olá, amados, a paz de Arusha. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2019, né? Semana começando, né? Segunda-feira. Então, eu gostaria de ler hoje com vocês, para dar continuidade à nossa leitura de 1 Coríntios. E vamos ler 1 Coríntios 9 e 10, né? Mas eu gostaria de ler 1 Coríntios 8, do verso 13, para a gente dar continuidade no capítulo 9. Então vamos lá. E, por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Arusha, nosso Salvador, nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente eu sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Iarro se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semearmos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Arusha. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer, antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se eu faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do dinheiro que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estamos sem lei para com Iarro, mas debaixo da lei de Iarro, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferido golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão,
para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Mas aqui ele está falando o seguinte, que ele prega, né, o evangelho por amor, não é assim por dinheiro, né? Ele não cobra por isso. Tá? Embora o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que aquele que faz a obra, né, que trabalha no templo, né, antigamente, ele trabalhava, ele recebia do templo, ou seja, era comida, dízimo era alimento, não era dinheiro. Tá? Dízimo era alimento, isso aí é fato. Tá? Oferta era alimento, não era dinheiro. É isso que ele está dizendo aqui. E outra coisa, ele diz aqui também que ele se fez de fraco, de judeu, pegar os judeus. Ele se fez de como se ele tivesse exercendo a lei, vivendo na lei para ganhar os que estão na lei. Mas ele fez isso para ganhar essas pessoas para Yahushua. Mas ele não estava debaixo da lei, mas ele se fez como se estivesse exercendo a lei justamente para ganhar esses. Né? Então aqui, ó, capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos banhados, aqui está batizado, mas vou falar banhados, tá, amados? Assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Yahushua. Entretanto, Yahu não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram. E caíram, num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas morduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Yahweh é fiel, e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como é criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoa não é a comunhão do sangue de Yahushua? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Yahushua? Esse cálice, esse pão que ele está falando, amados, aqui é no espiritual, no entendimento. Que o pão é Yahushua, que é a palavra, e o cálice é o vinho, que é o entendimento da palavra, né? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão, ou seja, todos nós participamos do único pão, num só corpo, que é Yahushua, porque ele é o corpo, e nós participamos desse corpo, cada um, nós somos membros que formam o corpo, que é o corpo de Yahushua. Então nós fazemos parte do corpo dele, porque nós somos membros do corpo. E esse corpo é um só pão, então nós fazemos parte de um pão, não de vários pães, como tem nas igrejas. Cada um dá um pão diferente nas ceias, aí me traz que eles servem, né? Então um dá um pão árabe, o outro dá um pão provita, e assim vai indo, né? E Yahushua não, ele é um só pão, e esse pão é espiritual, é no entendimento. Tá? Então aqui, ó, verso 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios
são participantes do altar? Ou seja, aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar. Qual o sacrifício? Porque, veja, amados, essa ceia que serve aí é sacrificar da mitra. É um sacrifício. Isso aí é ceia mitraica, não é a ceia de Yahushua. Porque a ceia que Yahushua irá servir vai ser em Sião, quando ele buscar a sua noiva. Quando ele nos buscar, nós vamos para Sião e cearemos com ele. Isso que ele disse. Que ele não tomaria mais do vinho, dessa vida videira, até que ele venha no reino do Pai dele. E isso conosco. Tá? Ele disse, não voltarei a cear, não voltarei mais a beber dessa vinha dessa videira, e beberei convosco no reino de meu Pai. Isso que ele disse em Mateus 26, 29. Tá? Então, essa ceia aqui que eles estão falando é ceia mitraica. Vocês pesquisem como é que era o culto mitraico, os templos mitraicos e como era a ceia mitraica. Essa ceia que é servida, não a ceia de Yahushua. Ceia de Yahushua uma no entendimento. A ceia de Yahushua, amados, é uma ceia que ele disse assim em Apocalipse, eu não me lembro qual versículo, tá? Mas ele disse assim, se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Essa é a ceia do entendimento, ou seja, você abrir a porta do seu entendimento, ele vai entrar. Ou você vai entrar na porta do entendimento, na porta que é Yahushua, através do entendimento, e aí você vai cear com ele vai te dar o pão, e você vai cear o pão e o vinho pelo entendimento. É tudo no entendimento, no espírito, tá? Então, desculpa, mas eu tô coçando o nariz, eu tô com uma alergia, né? E não repare não, se vocês estiverem ouvindo barulho de chuva, está chovendo aqui, né? E está chovendo bastante. Então vamos lá. Considerar Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Yahvé. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Ou seja, essa ceia sacrificada ao Deus Terron, aos demônios, não a Yahvé. Tá? Porque a ceia que nós participamos hoje é no entendimento. E no Sião, quando Yahushua buscar sua noiva, buscar sua igreja. Tá? Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aqui está falando claramente, amado, tem duas mesas. Ou é a mesa do Senhor, a mesa de Yahvé, que é no entendimento, ou é a mesa de Terron, que é a mesa dos demônios, tá? Que é no físico. Se você tomar ceia física, você está tomando a ceia terrônica, ou seja, da mesa dos demônios. Se você escolhe o espiritual, tá? O entendimento, você vai estar tomando da ceia no entendimento de Yahushua, tá? Ou provocaremos Deus no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outras. Comeis de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Aqui, amado, no verso 25 é o seguinte, comeis de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência. Por quê? Vamos supor, o mercado tem um que ele adora Buda. Aí você chega no mercado para comprar suas compras, você vai e pergunta, você adora qual Deus? Eu adoro Buda. Então eu não vou comprar não, porque você é budista, você sacrifica isso aqui a Buda. Você oferece aqui a Buda, então eu não vou comprar não. Não é isso que ele está dizendo. Ele disse que
comer de tudo que se vende no mercado sem nada perguntar por motivo de consciência. Ou seja, se você entra no lugar para comer, ou você compra no mercado, você não sabe a procedência, você compra, beleza. Agora, a partir do momento que você entrar no lugar que você vê que é um lugar assim, que é idólatra, entendeu? Aí você não coma. Uma vez eu entrei num restaurante, né, perto da faculdade, eu ia fazer prova, estava com fome, eu fui almoçar para poder fazer a prova. Aí eu entrei, peguei a comida, sentei, quando eu sentei eu vi uma estátua lá do Buda. Aí eu, caramba! Aí eu pedi perdão na época eu ainda estava presa no sistema evangélico, né? Pedi perdão a Deus, né? A Jesus. Falei, Senhor, me perdoa, sabe? Porque eu não sabia, vou comer, já paguei e vou comer, né? Assim, eu sentei e comi, mas depois nunca mais eu entrei lá para comer mais nada. Pedi perdão, comi, né? Então é isso que ele está falando aqui, né? Então aqui, cadê? Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Verso 27. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntar, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia. Entende, amados? É isso. Eu me lembro uma vez, até falando sobre isso, até interessante, e eu estudava à noite, e sempre a gente levava assim uma coisa, né? Cada uma levava uma coisa pra gente dividir, né? Assim, aí uma levava bala, outra levava um chocolate, cada uma levava uma coisa. Aí isso era mais ou menos início de novembro, final de outubro, início de novembro. Uma menina uma amiga, perguntou pra mim, me ofereceu uma bala, aí eu aceitei. Aí quando eu aceitei, ela falou pra outra, essa bala aqui ainda é de Corme de Damião. Eu falei assim, essa bala aqui é de Corme de Damião? Ela é. Eu falei assim, então toma ela. Por quê? Senão, porque você quer Corme de Damião. Mas você não tem nada a ver, já passou tanto tempo. Eu falei, não, olha só, você me ofereceu a bala, beleza. Se você não falasse que era o Corme de Damião, eu não soubesse, é uma coisa. Agora você falando, eu sabendo, já é outra coisa. Eu fui agradecer a ela e devolvi a bala a ela. Entendeu? Então é isso que está falando aqui. Por quê? Porque as pessoas às vezes olham e se escandalizam. Então a gente também tem que olhar não só pelo nosso lado, mas pelo lado do nosso irmão, que pode se escandalizar com o testemunho do que a gente come. Eu, particularmente, não me sinto bem comendo essas coisas. Eu não como e não me sentiria bem comendo essas coisas, entendeu? De Corme de Damião, essas coisas assim, eu já não me sinto bem comendo. Eu só comeria se eu não soubesse, tá? Se alguém chegasse e me oferecesse, se eu não soubesse o que era, aí eu ia agradecer e tal. Mas se alguém chegasse pra mim e falar, olha só, esse aqui é de Corme de Damião. Esse aqui é da festa junina. Eu já não comeria, eu já agradeceria e tal e não comeria, né? Então é isso, né? Mas assim, a consciência, né, como está aqui no verso 29, consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro, pois, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia. Se eu participo com ações de graça, por que hei de ser vituperado por causa daquilo porque dou graças, ou porque agradeço, né? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para o louvor de Yahweh. Faça tudo para o louvor de Yahweh, né? Agradecendo a Ele, louvando a Ele, dando testemunho, né? Então, assim, porque nós temos que sempre estar louvando a Ele, adorando a Ele, amados. E adorar não é assim, a um templo, ficar levantando a mão para os céus. Adorar é no dia a dia, na atitude, sabe? O jeito que você trata o seu irmão, isso é adoração. Quando você trata o seu irmão, quando você, sabe, respeita o próximo, quando você não faz seu irmão tropeçar, quando você dá um bom testemunho, isso tudo é louvor a Yahweh. Então, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para louvor a Yahweh, né? Com gratidão e com louvor a Yahweh, né?
Então aqui, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Arro. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Yahushua. Amados, olha que coisa interessante. O capítulo 11, para vocês verem como é que são as coisas, olha onde começa o capítulo 11. Tá vendo? Aqui está o capítulo 10, ó. Aqui o verso 23. E aqui começa o capítulo 11, que só tem um versículo que diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Yahushua, né? Que aqui está Cristo, mas é Yahushua. Então depois começa aqui o 11, tá? E eu lerei para vocês o capítulo 11, 12, e assim nós vamos, né? Então é isso, amados, é assim, o próprio Espírito, quando nós andamos no Espírito, no entendimento, ele vai nos direcionando como nós devemos comportar, como nós devemos andar, como nós devemos, tudo ele vai nos moldando. Por quê? Porque quando nós andamos nele, nós passamos a andar no caráter dele. E isso que é fantástico, porque eu, antes de conhecer Yahushua, né, porque eu pensava que eu conhecia Jesus, mas eu pensava que eu conhecia Yahushua, mas não conhecia nem Yahushua, nem tampouco Jesus, né? E saí do sistema evangélico, conheci o verdadeiro, que é Yahushua, e hoje eu vivo uma vida assim, transformada nele. Sou uma outra pessoa, uma nova criatura, uma outra pessoa, não porque eu deixei de ser eu, mas eu sou eu no caráter de Yahushua. É isso que é maravilhoso, né? Porque ele vai nos ensinando, nos moldando a cada dia. Então, amados, que Yahushua continue guardando cada um de vocês, que Yahushua cuide de vocês e que carregue vocês nas palmas de suas mãos. E se der, eu acho que eu vou gravar mais um vídeo hoje, tá? Dando continuidade aqui ao a nossa leitura, que tá maravilhosa, tá? Um beijo, amo todos vocês e a Yahushua ama todos vocês. Até mais tarde, um abraço.